Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal Jardim do Éden. Espero que você seja edificado. Compartilhe, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que vai ser edificado através desse vídeo. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que existem tantas igrejas no mundo. Você pode olhar para uma esquina, há uma igreja. Você pode olhar em outra esquina, há duas ou três, com nomes diferentes, com doutrinas diferentes e com crenças que geralmente divergem da maioria. Então, por que será que isso acontece? Será que isso é normal? Será que isso é bíblico? Será que está respaldado na palavra de Deus? Cada um vai criando um novo CNPJ para a igreja e vai fazendo uma igreja de acordo com o que acha melhor. Então, por que isso acontece? Minha primeira resposta é a seguinte, que isso acontece porque as pessoas não querem seguir o que a Bíblia manda. Ela quer abrir uma igreja de acordo com o que ela acha melhor, com o que ela pensa que seria mais atrativo às pessoas, com mais coisas interessantes para chamar a atenção. Outra resposta poderia ser a seguinte: existem muitas brigas entre os líderes religiosos para que as coisas sejam feitas de acordo com o que eles querem. Quando há divergência de opinião entre eles, acaba se acontecendo que eles dividem a igreja no meio, um vai para um lado, outro vai para o outro, se estabelece uma nova instituição religiosa com um nome diferente, com algumas doutrinas semelhantes e outras que são divergentes, e assim vai-se mais uma igreja dentre tantas que estão aí. Algumas fazendo um bom serviço e outras, infelizmente, nem tanto. Qual seria a resposta bíblica para isso? Será que realmente esse era o propósito inicial de Deus, que houvessem tantas denominações assim? A primeira coisa que eu poderia dizer como resposta está em Atos capítulo 20. E versículo 28, que diz o seguinte: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, de quem é a igreja? De Deus, não dos homens. E quem comprou a igreja foi Deus, através de Jesus na cruz. Então, quem é o dono da igreja? É o pastor? É o presbítero? É o bispo? É alguém que tem mais dinheiro? É a família maior na igreja? Ou é Deus? Como nós vemos aqui em Atos capítulo 20, versículo 28, diz que quem é o dono da igreja é Deus, porque foi ele que a comprou. E ele comprou quantas igrejas? Ele comprou somente uma igreja com o seu sangue. Outra coisa que nós vamos ver é a seguinte: quem é o cabeça? Quem manda? Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, diz o seguinte: Pois neles foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. No versículo 18 fala que ele é a cabeça do corpo. E quem é a cabeça é aquele que manda. Então, quem manda na igreja não é o pastor, não são os membros, senão Cristo Jesus. Então, se quem manda é Jesus, todas as coisas que são feitas devem ser feitas de acordo com as Escrituras e não de acordo com a vontade do povo. Porque as Escrituras falam mais alto do que a opinião de qualquer um. Então, se as Escrituras dizem uma coisa, é a dela que devemos seguir e não a opinião daqueles que dizem o que não está nas Escrituras. Então, isso é uma coisa importante para a gente ter um parâmetro do que é a igreja e do que não é. Outra coisa que a gente deve tomar em conta é Filipenses capítulo 2, versículo 2.
Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Como igreja, temos que andar em unidade. Se você vê um lugar que é chamado de igreja, mas não existe unidade, então ali não é uma igreja bíblica, não é uma igreja de acordo com as Escrituras. Jesus disse que nós seríamos reconhecidos pela unidade, por estar tão unido tanto com o Pai como os irmãos, e isso revelaria realmente que éramos um povo de Deus, ou que somos um povo de Deus, pela unidade. Então, se não há unidade, infelizmente, esse local que se chama igreja deve-se rever os seus princípios, os seus fundamentos. Então, se você está em dúvida em relação ao que é igreja e que não é, veja se segue as Escrituras, se obedece os mandamentos. Há muitos lugares aos quais são chamados de igreja, mas na verdade só são mais uma instituição religiosa e infelizmente não segue as Escrituras. Eu espero que Deus abençoe você, abençoe o seu entendimento, para que você possa entender melhor que a igreja é aquela que faz a vontade de Deus, que ajuda a sociedade, que leva a palavra, que abençoa as pessoas, que ajuda o órfão, a viúva, os oprimidos, que defende a causa dos injustiçados, que leva o evangelho para toda criatura. Então, nem todo lugar que se chama igreja, que se diz seguir a Cristo, é realmente a igreja de Deus. Há muita confusão religiosa hoje em dia. As pessoas deixam a Bíblia de lado quando deveriam estar bem próximo ao coração. Compartilhe, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo e compartilhe essa mensagem com alguém que você acha que vai ser edificado através desse vídeo.